Bom dia a todos. Eu quero dizer que essa semana eu estou em overdose de mães. A semana inteira foi homenagem às mães. Sábado nós tivemos um divertido aulão com as mães da companhia de dança lá da escola. Mas mãe é a nossa missão, né? Confiada pelo Senhor para a gente honrar a herança que Ele nos confiou cuidar, que são os nossos filhos. Essa missão, ela exige de nós um esforço muito grande, um esforço espiritual, emocional e físico. E durante a semana, né, esses 3 esforços, para mim, foi assim, bem gastos, bem usados. Precisei recorrer realmente a Deus para renovar as forças. E aí, durante a semana, eu fiquei pensando sobre o que falaria as mães eu sendo mãe. Porque a gente costuma ouvir de uma pessoa que não é mãe, né, para nós que somos mães, mas eu sou mãe. Eu sou mãe e depois de ser serva do Senhor, essa é a missão mais importante que eu tenho na terra. Porque um dia eu quero encontrar com o meu Deus e quando Ele pedir as minhas mãos, eu entregar o que eu fiz com a minha herança. Eu não quero ser aquele servo que enterrou o seu talento, enterrou a sua herança. Eu não quero. Eu oro, luto, batalho, trabalho para que a minha herança floresça nessa terra. E eu tenho visto isso com a chegada das minhas netas, né? A palavra diz que os filhos são a coroa dos avós, e eu acredito nisso. É uma nova oportunidade, os netos, é uma nova oportunidade que Deus dá para a gente, que é a mulher, reeditar o nosso amor materno, com mais calma, com mais maturidade, com mais tranquilidade do que quando a gente é mãe. Porque quando a gente se torna mãe, principalmente mãe de primeira viagem, a gente tem uma angústia muito grande de querer dar certo, de não querer errar, né? Meu marido falava que o primeiro filho é de louça, o segundo é de plástico e o terceiro é de ferro. Por quê? A gente trata o primeiro filho como se ele fosse um bibelô. O segundo a gente já dá, mas o terceiro, esse a gente sabe como educa na paz e na tranquilidade, ele aguenta tudo que ele é de ferro. E é assim, porque a maturidade no exercício dessa missão traz para a gente essa tranquilidade no educar. E aí eu fiquei pensando, gente, vou falar sobre que mãe, tem tantos exemplos de mães na Bíblia, tanta coisa. O que eu gostaria, como mãe, de ser fortalecida? Porque a Cíntia deu esse tema, mães fortalecidas na palavra. E o que me fortalece? Buscando na palavra, orando todos os dias, dobrando o joelho mesmo quando a fibromialgia grita, saber que eu não estou sozinho. Que Jesus deixou o Espírito Santo dele conosco, e é o Espírito Santo que traz visão e discernimento. Faz a gente enxergar as coisas que precisam ser vistas e nem sempre a gente consegue. E aí eu me remeti a 2 situações que a gente vive enquanto mãe. A gente tem aquela mãe que possui uma dependência afetiva muito grande dos seus filhos, e isso, em muitas situações, a torna inferior, uma dependência afetiva também de cobrança, porque eu parei a minha vida para te educar, eu parei a minha vida para te criar, e agora você não traz para mim esse reconhecimento. Existe essa mãe, e existe a mãe também que, ao contrário dessa, ela tem um sentimento de superioridade, que ela sabe de tudo, ela domina tudo, e o que ela fala precisa ser verdade, não há discussão sobre isso. Ela está acima do bem e do mal, muitas das vezes se coloca até acima de Deus. E a gente precisa analisar esses 2 perfis e buscar um meio termo, um caminho que mostre a nossa fragilidade, mas também revele a nossa força. E a gente só consegue isso com o Espírito Santo de Deus. E aí, eu quero convidar vocês a ler em Gálatas.
5, 22. Vamos ler juntos? Podemos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando a gente fala de fruto do Espírito, geralmente a gente se refere aos frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito com essas características. Dentro dessa preciosidade que é o fruto do Espírito Santo na minha vida, como é que eu tenho visto cada uma dessas características? Como é que eu, Ana, como é que você, mãe, tem experimentado viver o fruto do Espírito na sua vida? E aí a gente vai para o primeiro, que é o amor. O amor de uma mãe é um amor sacrificial. É um amor que não tem medidas. É um amor que tira forças da onde a gente não imagina, né? E aí, visitando a Bíblia, a gente vai lá na história de Moisés, sua mãe, Joquebede, que arriscou tudo para salvar o seu filho. E ela teve a oportunidade de educar, proteger e alimentar desde o peito esse filho. Esse amor sacrificial não é um amor que exige cobrança. O amor, ele só é verdadeiro quando ele se doa sem buscar os seus próprios interesses. Porque o amor, quando ele é verdadeiro, quando ele realmente não busca os seus próprios interesses, ele tem retorno. Porque não existe plantar alface e colher abacaxi. Não existe plantar maçã e colher tangerina. Se eu planto amor, com certeza eu vou colher amor. E foi isso que Joquebede fez com Moisés. A segunda característica é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quantas e quantas vezes a gente se entristece com o filho? E se entristece. Se entristece por um comportamento ruim, se entristece porque está doente, a gente quer trazer saúde e a gente não consegue, a gente se entristece. Mas aí a gente volta lá a Maria, mãe de Jesus, e lembra que num cenário difícil, ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Em Lucas 1, 46 e 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela era uma jovem, ela não conhecia homem. E ela foi avisada que ela estava gestando, gerando o Filho de Deus. Como que a alma dela estava angustiada? Até ela receber a alegria do Senhor. E ela disse, dessa maneira tão linda: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra no meu Salvador. Então, quando a gente estiver numa situação de tristeza, quando a gente estiver numa situação de dor, e elas vão chegar, porque a Bíblia garante que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e esse ânimo é essa alegria que Maria experimentou e que cada uma de nós precisa experimentar. Nós vamos ter dias de dores? Vamos. Nós vamos ter dias de fragilidade? Vamos. Nós vamos ter dias que a gente se declara falida? Vamos. Mas tudo isso vai passar, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se eu trabalho, se eu clamo ao Senhor, desenvolve o teu Espírito Santo em mim, porque eu estou precisando, o Senhor vai gerar oportunidades para a gente experimentar isso. Outra característica é a da paz. Aquela paz que Filipenses 4, 7 diz: a paz que excede todo entendimento. E aí é outro desafio que a gente precisa experimentar. Vamos lembrar de Ana. Ana desejava muito um filho e a alma dela vivia angustiada. Ela não comia direito, ela não bebia direito, ela só clamava. E um dia, dentro do templo, ela balbuciava, a boca só mexia
compulsivamente, e o sacerdote ali falou para ela: por que você insiste em se embebedar? Deixa o vinho de lado. Aí ela disse que não, que a alma dela estava muito sofrida, porque ela estava ali clamando por um filho. E aí ele disse: vai em paz, que o Senhor vai te conceder o que você deseja. E aí ela saiu e já não havia mais tristeza nos seus olhos, nem no seu jeito, e ela se alimentou. Nós temos uma promessa que o Senhor não está surdo às nossas orações. Mesmo que demore, mesmo que essa oração vire uma reza, de você ajoelhar e falar: por tantos anos eu oro a mesma coisa. Não desista. O Senhor espera de nós essa persistência, essa fidelidade de acreditar que não é no meu tempo, mas eu vou experimentar a paz de ter a minha oração respondida pela salvação de um filho, por ter um filho na presença do Senhor. Eu tive uma experiência muito grande, quando num determinado momento da minha vida, eu orava a mesma coisa, e tinha dias, como eu sei que vocês fazem, de ajoelhar e não saber mais o que falar. Só deixar o Espírito Santo ouvir e dizer: Senhor, ouve o meu coração, porque eu não sei o que dizer. E aí um pastor foi orar lá na escola, um sábado, orou todas as salas, ungiu. E aí ele perguntou, ele não me conhecia, era um pastor missionário que foi com o avô da escola na época, 18 de julho de 2019. 2019. Foi, 2019. E aí ele perguntou pelas minhas filhas. Eu disse: eu tenho duas, uma está na presença do Senhor, a outra está desviada pela situação da vida. E ele falou, e eu falei: infelizmente são escolhas. E ele me perguntou: a irmã consagrou ela ao Senhor? Eu falei: eu faço isso todos os dias. Fiz isso a vida inteira, faço isso todos os dias. E há 4 anos eu peço para Deus mudar a escolha que ela fez. Ele disse: não se preocupe, sua filha vai voltar. Eu falo: mas é a escolha dela? Ele: não. É a escolha dela até Deus dizer: a sua escolha não é maior que a minha, porque você é minha. Eu tomei posse daquela palavra e isso aconteceu em julho. Em dezembro eu tinha minha filha de volta. Em agosto eu comecei a frequentar as Déboras novamente e disse: eu estou aqui porque eu não vou me amedrontar diante do medo que eu tenho de perder minha filha. Minha filha vai voltar. E essa é uma palavra, um testemunho vivo meu, mas eu sei que muitas de vocês também têm os seus testemunhos de, na turbulência, no vendaval, encontrar paz, e é o Espírito Santo que traz essa paz para a gente. Paciência e longanimidade. O que é longanimidade? É você ser paciente além da conta. É alguém falar para você assim: não aguento isso não, você é muito boba, você é muito paciente. Mas você sabe que não é você que é boba, não é você que está suportando demais, é o Espírito Santo que está se aperfeiçoando. Aperfeiçoando aonde? Na sua fraqueza. Porque quando nós somos fracos, o Espírito Santo tem livre acesso para fazer todo o aperfeiçoamento necessário. E ser paciente na tribulação não é fácil. Criar filhos exige paciência constante. Parece que eles nem dormem pensando no jeito de irritar a gente. E isso não é privilégio dos pequenos, não, porque os grandes também fazem. Com uma diferença: a gente não tem para onde correr. Porque quando é pequeno, você corrige, você bota de castigo, faz pedir desculpa. E quando é grande, você faz o quê? Você dobra o joelho, minha amiga. E você tem que ter uma marca no joelho por eles. Só por eles. É essa paciência de dizer: não adianta, você vai tentar, mas eu não vou desistir de você. Pode quem dizer que eu sou bobo, pode quem dizer que no meu lugar faria diferente, eu não vou desistir de você. A longanimidade do Espírito Santo de Deus vai habitar na minha vida no tempo necessário, porque eu não vou desistir de você.
Outra característica, benignidade e bondade. O que é ser benigno? É ser bom além da conta. É alguém dizer para você, gente, mas você é boba demais. Como é que você aguenta isso? Se fosse eu, já teria feito isso, já teria feito aquilo. Você não é todo mundo. O que a gente fala para os nossos filhos serve para a gente. Nós não somos todo mundo. Em Tito 3, 4 e 5 diz que a bondade, ela não vem por obras, mas por misericórdia. É a misericórdia do Senhor que se estende sobre nós, e nós somos bons, nós somos benignos além da conta. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque a misericórdia do Senhor está sobre nós, e aí a gente consegue caminhar quantas vezes for necessário pelo Espírito Santo de Deus. Fidelidade, permanecer firme na missão. Não esperar reconhecimento. Ser fiel mesmo quando ninguém vê. Será que uma mãe é infiel? É sim. Uma mãe consegue ser infiel. Ela consegue ser infiel quando ela não obedece à palavra. Quando ela não se fortalece na palavra. Quando ela não diz para os filhos, em tempo e fora de tempo, nas portas, nas ruas, em todo canto, quem é Deus na vida dele, e por que ele está em pé, e por que ele é inteligente, porque ele é saudável, porque ele está doente, porque a misericórdia do Senhor se levanta sobre ele, o que é graça, quando a gente não divide essas coisas com os nossos filhos, nós estamos sendo infiéis, sim, de acreditar que o meu amor é o suficiente para que eles creiam no Deus que tudo pode. E aí, quando é que a gente é fiel? Quando a gente vive a palavra, se fortalece nela, somos exemplos do filho dizer, eu sei o que é ser uma mãe de oração. Eu sei o que é ser uma mãe correta. Eu sei o que é ser uma mãe de Deus. E não quer dizer que a gente não vai ter defeitos, não. Vai sim, porque nós somos humanos, mas nós somos a figura de Deus na vida dos nossos filhos. E a gente é infiel quando a gente viola essa figura de Deus na nossa vida. E aí, quando a gente consegue ser fiel, a gente lê e vive aquele versículo que foi passado no telão, que os filhos levantam e chamam a mãe de quê? Vocês viram agora? Bem-aventurada. E quando eles são novinhos, eles não conseguem fazer esse reconhecimento. E a gente também não pode cobrar isso deles, porque a maturidade não chegou para entender isso. Hoje a neurociência já diz que a adolescência acaba aos 25 anos. Eu, quando era adolescente, sabia que com 12, 13 anos a adolescência acabou. Hoje a gente sabe que o córtex frontal do cérebro só acaba de se formar para chegar ao bendito juízo aos 25 anos. E tem gente que fica sem formar o resto da vida, porque parece que o juízo não chega. Mas vamos orar para o nosso chegar pelo menos até 25 anos. E até lá sermos fiéis. Mansidão. Mãe precisa ser mansa. E ser mansa não quer dizer ser fraca. Ser mansa quer dizer não ser estressada, não gritar o tempo todo, não amaldiçoar, olhar no olho do filho e o filho saber exatamente o que ela quer dizer. Ser manso está muito distante de ser boba, de ser fraca, de não conseguir dar conta do recado de ser mãe. Ser manso é ser diferente. Ser manso é saber conduzir sem dominar e corrigir sem ferir. Isso não é fácil, né? Conduzir sem dominar e corrigir sem ferir não é fácil, mas é extremamente necessário. Principalmente quando eu tenho que usar um chinelo ou uma vara. Eu não sei vocês, mas eu tive a oportunidade de fazer isso. Precisei. No tempo certo eu precisei. Mas quando eu precisei fazer isso, eu não estava nervosa, eu não estava estressada. E essa foi o último dos argumentos, que eu já tinha orado, escrito bilhetinho, feito jejum, trabalhadamente, dado presentinho, não resolveu, agora vai ser a correia. Porque não dá para fazer carinho em bumbum de criança não, nem perna. Se for para fazer carinho, você nem disciplina. Marquei 1 semana de calça jeans.
As duas, em cada fase da vida. Eu não ia fazer carinho. Se fosse para fazer carinho, eu nem pegava. Mas, sabe, você tem que corrigir sem nenhuma vontade. Fui eu. Mas Deus foi tão bom e fiel que deu resultado. E agora, há pouco tempo, tirando as coisas de uma parte do meu armário, que a casa ficou com a Bia, para mudar para outro lugar, eu achei nos guardados do meu marido a caixinha com a correia que ele picou quando eu peguei uma delas. Ele picou e ela falava assim: pai, não faz isso. 9 anos, tinha 9 anos. As duas, por acaso, diferença de 4 anos, mas com 9 anos. A minha mãe vai pensar que foi e vai me bater. E ele falou: não, minha filha, é porque o papai acredita que nunca mais você vai precisar usar isso. Nunca mais, que nunca mais você vai agir como você agiu. E olha, minha filha, eu não vou jogar fora, eu vou guardar. Porque se um dia você precisar, eu mesmo mando emendar para tua mãe te pegar. Ele não, eu, né? E guardou. E agora eu dei de presente para ela. A caixinha está lá, olha aqui, ó, o que tem aqui? Mais de, sei lá, quase 30 anos guardado, a correia. Que aquilo marcou ele. E me marcou também. Ninguém corrige um filho porque quer, corrige porque precisa. E Deus faz isso conosco, né? Ser manso não é deixar o filho fazer o que quer. E por último, como a Manuela diz, e não menos importante, o domínio próprio. É o equilíbrio nas emoções e reações. No programa Líder em Mim, a gente fala de 2 tipos de linguagem, proativa e reativa. Proativa é aquela que você recebe algo que vai te ferir, mas você tem uma palavra sobre aquilo que vai secar a sua ferida, sarar a sua ferida. Não vai ficar profundo. E a linguagem reativa é quando você recebe essa mesma palavra, mas você desfere uma carga de retorno muito pior do que você recebeu, de veneno muito pior do que recebeu, e aquela ferida é algo que toda hora a casca vai ser retirada, porque é preciso sentir a dor de ter sido ferido. Domínio próprio não é isso. Domínio próprio, a gente lembra lá em 2 Timóteo 1,7 que diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Ele não ensinou para a gente ser covarde. Não, eu não vou reagir, porque se eu reagir, eu vou estourar. Não, você precisa reagir, você precisa tomar uma atitude enquanto mãe, mas você tem que ter domínio do que você vai falar. Domínio do que você vai fazer, para aquilo reverberar de uma forma positiva no caráter do ser humano que você está criando, que você está formando. Lembrando que os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Há muitos anos atrás, os antigos falavam: a gente não cria filhos para a gente cria filhos para o mundo. Não. Vamos trocar essa fala. A gente não cria filhos para a gente, nem para o mundo. A gente cria para o céu, para Deus, para o céu. Eu quero um dia estar na glória com as minhas 2 filhas. E a minha vida vai ter valido a pena se a minha geração conhecer o Senhor. A minha vida vai ter valido a pena se for para a glória de Deus. Ser mãe não é fácil, é uma missão. Mas a gente não consegue sozinho. A gente precisa da força que o Espírito Santo traz para a gente. E aí, cada uma de nós vai buscar de uma maneira diferente, mas todas no mesmo propósito. Sermos fortalecidos segundo o coração de Deus. Sabe, um homem segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus. E a gente só consegue essa força aqui, ó, na palavra. Conversando, orando e ouvindo Deus falar, lendo o que Ele tem para a gente. Porque a Bíblia tem resposta para tudo, de fazer um bolo a dirigir uma empresa. A Bíblia tem resposta para tudo. E lembrando que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. E criar os filhos é uma dessas coisas. Deus abençoe cada mãe, Deus me abençoe também, para que eu não consiga falhar nessa missão de ser mãe.